Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada tá demais, Aliás, hein? temporada especial essa semana toda, começando nessa segunda-feira com o episódio às 19 horas. Pré-campanha, aliás, campanha eleitoral, uma semana das eleições. Importante levar conteúdo, né, para o nosso consumidor de conteúdo. Lembrando que a gente vai trazer todos serão convidados para estarem aqui no IELCast para debater, expor, bater papo, conforme a gente sempre faz aqui nessa mesa de esquina que a gente sempre gosta de conversar de uma forma bem descontraída. Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, mas antes pedindo a você que dê aquele like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Nossa meta até o final do ano chegar aí com 50 mil inscritos no TikTok. Já somos 300 mil inscritos e 80 milhões de views do Piauí para o mundo, que é muito bom. Com certeza. Você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual, né? Tá bonitão, hein? Pô, bacana, maravilha, hein? Lembrando que todos os nossos patrocinadores vão aparecer para você aqui nesse bate-papo. Aparecem QR Code. Quero que você prestigie cada um deles que possibilitam, que a gente acabam possibilitando de a gente poder fazer esse bate-papo maravilhoso, sensacional. E a gente começa essa rodada hoje batendo um papo com ele que é candidato ao Senado, ex-governador do estado do Piauí, tem uma vasta carreira na política, de histórias super interessantes, é boleiro, gosta de tomar um rum com coca sempre que pode e tocar uma viola. Wellington Dias, seja bem-vindo, uma salva de palmas, turma. Uma salva de palmas. Agora, obrigado. Uma segunda vez, agora de uma forma mais descontraída. É verdade, é verdade. Olha, de futebol eu sempre fui muito ruim, mas persistente. Quilapa de Bucho. Quilapa de Bucho é o meu time, viu? O KLB. Aliás, eu acho que eu já vou chegar lá. É verdade. Bom, a gente tá no... Os dois, né? Como é que tem sido essa rotina pós-governo aí, entrada definitiva na campanha? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que... Deu uma pausa ou não? Não, emendou direto, né? O nosso querido Rafael tinha combinado de eu ajudar aqui na coordenação das eleições do Piauí, claro, organizar minha própria eleição, nada de sapato alto, como sempre, muita humildade, nada de já ganhou, e é claro, tive que organizar com os líderes, ali tem as fases, você tem que organizar quais os partidos, até a convenção, quais os candidatos, depois passa a organizar essa integração com os líderes em 224 municípios, e ainda o convite que em setembro do ano passado integrei, a pedido do presidente Lula, diretamente, a coordenação nacional das eleições Lula 2022, com Geraldo Alckmin. Há quem diga que sou o coordenador master lá. Não, lá quem é o coordenador master é o Lula. Segundo é você? Depois, segundo é o Geraldo Alckmin, e aí todos nós lá somos soldados, tá certo? Mas como é que tem sido essa articulação? Foi primeiro lá, né? Foi muito complexo também a nível nacional. O Lula tinha mesmo uma situação em que ele dizia: só serei candidato se tiver condições de um arranjo que permita não só vencer as eleições, mas de fazer um governo melhor do que eu já fiz. Eu já fui 2 vezes. Voltar, não é, para fazer o mesmo, não é, ou pior, isso não faz sentido. Então eu preciso me preparar. E essa discussão sobre a composição, é um governo de centro-esquerda, mas com uma presença forte do centro, um governo com esse compromisso social e, o mais importante, Geraldo Alckmin. Nós estamos falando aqui de 2 blocos potentes, não é? Um coordenado e encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores desde os anos, final dos anos 90, ali com um outro, não é? Coordenado no período pelo ex-presidente Fernando Henrique, né, junto com José Serra, Geraldo Alckmin, ali. Agora, os 2 líderes, né, têm aí esse gesto extraordinário de somar numa chapa, Lula presidente, Geraldo Alckmin vice, Lula com 8 anos de experiência de presidente, Geraldo Alckmin 16 anos de experiência de governador de São Paulo, no momento que o Brasil mais precisa. Pois tem muito, principalmente a oposição questiona muito sobre isso, né, de que como é que ele é vice do Lula e alguns anos atrás, nos debates, em declarações, ele falava horrores do presidente Lula. Eu ouvi uma declaração feita através do Haddad sobre o presidente Lula, que ele fala o seguinte termo, quando soube que o Geraldo queria conversar, né, ele fala como a política é extraordinária, né? Na política é assim mesmo? E aliás não é diferente da vida. Eu acho que sofrem muito os que alimentam
a diversidade, a diferença e traz para o campo do inimigo. O Lula foi adversário do Geraldo Alckmin, mas sempre foram amigos, sempre se trataram de forma respeitosa, cordial. Veja agora a declaração do Fernando Henrique Cardoso, acho que num jeito elegante e até cuidadosos com a legalidade para respeitar o seu partido, mas a declaração que ele fez é de voto em Lula-Alckmin, né? Quero aqui defender voto para quem defende democracia, para quem cuida dos mais pobres com prioridade, para quem respeita a diversidade, respeita o meio ambiente, ou seja, uma característica bem própria dessa chapa. E Jesus Cristo já nos ensina, né? Bateu numa face, ofereça outra. Certamente você pode ter a condição de um ganho para o Brasil, não é, com dois pensamentos que têm diferenças, e não foi pedido para que se deixasse ninguém largar os seus pensamentos, é exatamente a mediação entre esses dois pensamentos que dominaram a política nessas 3 últimas décadas, que se somam pelo Brasil, ou seja, se colocam à disposição do povo brasileiro, como os dois reafirmaram, para a reconstrução do Brasil. Há muita destruição, sem botar nada no lugar. Olha a situação, o Brasil tinha saído do mapa da fome, volta agora com mais de 33 milhões de famílias na fome. O Brasil, que já tinha aí uma situação de emprego, de juros mais controlados, o Brasil sempre numa política avançada na área do meio ambiente, na relação internacional. Então é sobre isso que nós vamos tratar dia 2. E acho que essa junção, essa união de esforços Lula-Alckmin, ela nos remete ao Brasil inteiro para também fazermos um gesto na mesma direção. Ainda nessa lacuna entre o senhor sair ali do governo e se candidatar ao Senado, não é fácil uma vida inteira de abnegação em prol da política, de cuidar das pessoas. Eu me lembro uma cena, eu nunca lhe falei isso. Eu fui votar, eu voto no mesmo lugar que você vota, né? Exatamente. Que é aqui na escola. E assim, eu não sei qual o tamanho do controle interno, da parcimônia sua. Porque eu me lembro que quando eu fui votar, eu estava na fila, e os mais radicais, que a opinião de cada um, e você tem que respeitar a opinião de cada um, acho que o que é válido é isso. Mas quando você passou na fila, um cara lhe pegou pela mão, pelo ombro e lhe xingou muito forte. E na memória você respirou, desejou tudo de bem a ele e saiu caminhando. Como é que é ter esse controle muitas vezes? Porque o político é bem isso, mas parece que de uns anos para cá, esse radicalismo de ou você pensa igual a mim, ou você não presta para nada. Como é que você consegue lidar com isso? Quando chega em casa, né? Essa talvez seja uma das feridas mais abertas no Brasil. Só você estava com as 2 filhas no dia. Pois isso na frente dos filhos é que mata mais ainda. Yasmin. Foi, eu me lembro bem disso. Então até me emociona. Então veja, uma das feridas, eu acho que mais dura para reconstruir, para sarar no Brasil vai ser essa. Né? Ou seja, divergência sempre teve, mas tudo dentro de um respeito, de um certo controle. E a gente cresceu, caminhou muitos para a linha do ódio, não é? Se espalhou, se propagou, se estimulou, não é? Essa coisa da arma, do tiro, da bala, resolver tudo na violência, na força, a forma do ataque, não é? Seja com o gesto da arma, o gesto, assim, você imagine, eu nunca imaginei minha vida em viver um negócio do gesto. Aliás, é interessante, nós combinamos a partir de um gesto que eu uso muito, e eu, o Rafael, todos que andam conosco, sempre que aparece alguém fazendo esse gesto da arma, assim, às vezes muito aborrecido, a gente lá faz o coração, e é incrível como isso, muitos se acalmam, outros saem que nem o diabo fugindo da cruz, saem para dentro de casa. Mas veja, aprendi muito com meu pai, né, Joaquim Antônio Neto, conhecido como Joaquim de Félix. Meu pai, já à véspera de nos deixar, né, ele dizia para mim, para o Washington, meu irmão, a minha irmã Evangelina, a minha irmã Marilângela, ele dizia: olha, meus filhos, eu tenho 78, 79 anos e digo a vocês, tem 3 coisas importantes na vida. O primeiro é a família, o amor à família. O segundo, os amigos. A gente percebe com o tempo
quanto é bom cultuar os amigos. E quem são, né? O terceiro, dizia ele, é nunca fazer inimizade. Ele dizia, eu, nessa idade, perto de deixar vocês, posso olhar para trás e ver que não tenho nenhum inimigo. Nunca tive um inimigo. Um inimigo para olhar para trás, tive esse. E é verdade, meu pai nunca teve um inimigo. E ele participava da vida política, ele participava, ele era um caminhoneiro, era lá da vigilância da fazenda, lá no posto fiscal, mas sempre tratando as pessoas. Quando chegava alguém muito aborrecido, ele, não, deixa para lá. Às vezes chegava uma pessoa muito aborrecida lá para ele, morando ali no Renascença, porque seu filho, o governador, fez isso. Ele disse, não, moço, eu sou só o pai dele. Né? Então, ele era essa pessoa assim, muito simples. Sendo um pouco mais incisivo, Elton, eu volto a dizer, questionar, assim, tem que ter muita serenidade, porque eu acho que quem sabe mesmo é o seu travesseiro, sua família, porque assim, muitas vezes os nomes, os pseudônimos, as declarações, elas são muito, muito ofensivas. E eu não estou falando aqui do homem, eu estou falando inclusive do institucional. Como é que é para você lidar com isso todo santo dia, né? Olha, eu olho assim, é uma coisa que não é fácil para uma autoridade constituída. Né? Não é fácil, mas veja, eu, quando sou governador, eu sou o Estado. O Estado. Se eu aparecer bêbado numa calçada, é o Estado que está bêbado. Não é? Se eu aparecer violento, é o Estado que está violento. Então, por isso que quando o presidente Bolsonaro faz os gestos que ele faz, as verbalizações que ele fazem, é como se fosse o Estado brasileiro. Isso assusta internamente, assusta o mundo e pior, estimula. Né? Isso é ruim. Então, o que eu penso? A disputa, né? Eu sou torcedor do Cruzeiro, qual é teu time? Flamengo. Você é do Flamengo. O Cruzeiro agora... Subiu, hein? Vai pegar o Flamengo. Eu sou generoso, por isso que eu torço pelo Cruzeiro, porque raramente a gente ganha. Mas tem um jogo, Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo derrotou lá o Cruzeiro. Mas é só um jogo. Sabe? Passou. Então, a eleição, ela é uma data em que você tem uma disputa. Eu coloco o meu nome, os outros colocam o seu. O povo escolhe. No outro dia, acabou. Tá certo? Toca a vida. E eu tenho eleito que cuidar de todo mundo, todas as pessoas. Eu sei que tem pessoas que me esculhambam, é ladrão, é corrupto, é robô, tem não sei quantos milhões, não sei quantos boi, não sei quantas fazendas. É óbvio que você deve ouvir. Disseram que eu era dono de uma faculdade, que era dono não sei de quantas coisas. Que eu até brincava com o dono, pô, me dá aí pelo menos minha participação no lucro, pelo amor de Deus. Mas, na verdade... Te dói quando escuta, tipo, o índio que é ladrão, o ladrão... Como é que eu olho? Eu sei que tem uma parte de pessoas que são estimuladas a isso. São estimuladas a isso. E outras que, revoltadas com a vida. A vida é assim mesmo. Agora, é claro, eu sempre que posso, eu vou dialogar. Aconteceu uma cena agora engraçada. Eu estava numa caminhada, essa semana que passou, aqui na região do Alto da Ressurreição. E lá no local que nós paramos, não é? Quando ali era uma caminhada, eu fiquei falando com as pessoas ali da vizinhança, a gente ia fazer uma fala de agradecimento às pessoas que fazem a caminhada, todas as vezes a gente faz ali uma oração, né? Com o Pai Nosso especialmente, agradecendo a Deus pelo dia. E ali eu notei que tinha uma casa com uma foto do Jair Bolsonaro. E eu tomei a iniciativa de ir até lá. E eu fui lá e saudei aquela pessoa. E ela me recebeu assim um pouco armada, né? Ela disse, não, mas eu voto no Jair Bolsonaro. E você é do Lula. Aí eu disse, eu sou do Lula. Qual é o problema? Nós somos dois seres humanos que moramos numa mesma cidade. A única divergência que eu acho que a gente tem, pelo menos conhecida, é que você é do Bolsonaro e eu sou do Lula. Qual é o problema? Eu quero lhe parabenizar, porque você assume, até brinquei. Não é? Tem gente que é candidato e fica escondendo, não é? que é do lado do Bolsonaro, e você, um eleitor que assume. Então eu quero aqui lhe parabenizar. A eleição termina dia 2,
você vai votar no Jair Bolsonaro, eu vou votar no Lula, e a vida prossegue. Quem sabe se a gente não se encontra lá na frente. Como é que foi a reação? Sabe qual é a relação dele? Ele disse, pois eu não conhecia você. Eu vou votar para você para senador. Aí eu disse, pô, já que você vai votar para mim para senador, o pessoal vota aqui para o Rafael. E ele me deu um abraço, tá certo? E amenizou. Cidadão. Não, e saímos numa boa. Então, veja, a política que eu faço, eu vejo a política como uma ciência, uma arte, não é, complexa, das mais complexas. Você sabe o que é você representar, como eu representei nesse último mandato, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão, muitas delas que votaram para mim, que fizeram a campanha, que foram de casa em casa, que debateram ali, não é, na missa, no trabalho, ali na roça, não é, em cada rua, cada praça, foram atrás das pessoas para votar para mim, e eu nunca dei um abraço, nunca dei um aperto de mão, nem me conhece. Então, se você saber que você representa esses milhões de pessoas, esses milhares de pessoas que depositam toda a confiança em você, isso é uma grande responsabilidade. Então, eu vejo a política assim, não é? Eu quero manter a mesma memória que eu tenho com o Joel, que concorre comigo, o Ciro, que organizou a outra eleição. Passou dia 2, por exemplo. O Silvio é outro, depois que ele se encostou do Bolsonaro, virou outro Silvio, mas eu quero continuar lembrando daquele outro Silvio, que eu conheci lá atrás, o Firmino, com quem tive uma relação extraordinária. O Bolsonaro, eu fui líder do Bolsonaro no Senado Federal, no Congresso Nacional. As 2 vezes que ele veio aqui, o Elton Dias, meu líder, o único comunista que eu gosto. Então, ele falava? Eu nunca vou tratar ele com xingamento, com desrespeito à família, à vida pessoal dele. Eu critico, falo duro em relação às coisas que ele faz, não é? Ou seja, negar a vacina na hora que estava gente morrendo, ali atrapalhar a vida da vacina. Né? Então, você que é gestor e fez muito tempo, esse papo de... Esse discurso deles, que ele fala, disse, não, mas a gente só comprou quando estava disponível. Não é verdade. Ali, por volta de julho, agosto de 2020, não é? Já muita gente morrendo ali, começou a morrer muita gente em fevereiro, foi crescendo março, abril, maio. Ali tinha 3 coisas pesadas, era vacina, medicamento e mais UTI, mais respiradores. E ele não deu conta de nenhuma delas. Nenhuma delas, era de motociata para lá e para cá, era brincando, vai virar jacaré, vai pegar AIDS. Ou seja, os outros países foram mais cedo e compraram. Por isso começaram mais cedo que o Brasil. Segundo, ele só comprou porque a gente foi duro ali. Ele acusa, o consórcio Nordeste não comprou... Modéstia, compramos, chegamos a receber. Graças a Deus que quando a gente fez a primeira compra, aqui no Piauí, recebeu cerca de 500 mil doses compradas com dinheiro do Estado direto ao Butantan. Mas ali, acho que ele se tocou e aí fez a compra que a gente estava pedindo. De várias, a gente queria comprar mesmo, do Butantan, Era vacina. Todas as vacinas que tivesse. Ele impediu a nossa compra, né, com a vacina da Rússia, que também salvou vidas. Mas veja, eu fui a ele organizei aqui, como líder, o Fórum dos Governadores do Brasil, o Consórcio do Nordeste. Fui ao general Pazuello, que do mesmo jeito, não, Pazuello, vamos ter que ir lá na Fundação Fiocruz, dar todo o apoio para ele. Foi lá naquele dia para poder acertar o contrato, para poder o Butantan também trabalhar a produção de vacina. Fomos depois lá no Butantan, o Dória era do PSDB, ou era do PT, tinha disputa lá e cá. Mas é a vida em primeiro lugar. Fui ali, dei a mão, junto com ele, levei outros governadores, independente de partido, ou seja, eram governadores de variados partidos, de disputa intensa, mas vamos deixar de lado as disputas, aqui é a vida. Participamos do movimento Pacto pela Vida, que envolveu toda a sociedade. Tudo isso foi fundamental. O trabalho, não é, que os jornalistas fizeram com a cobertura, o trabalho, não é, de movimentos de cientistas, ou seja, tudo isso ajudou. Veja que o Piauí não só foi o estado, não é, que foi dos primeiros a começar a vacinação, foi quem alcançou
próximo de 100% vacinado, primeiro lugar do Brasil. Foi onde também menos perdemos vidas humanas, foram muitas, mas na proporção do Brasil, Piauí se destaca entre os com menos mortes, Covid-19, foi o primeiro a implantar a unidade de sequelado de pessoas pós-Covid. Então, eu conto isso, não é para me vangloriar, é para dizer que na política você tem que ser corajoso. Mas você fizer isso com o Bolsonaro, o Piauí, aqui em desenvolvimento, vão atacar o Piauí, vai ser ruim para o Piauí. Não, o que é bom para o meu povo é bom para o Piauí. Esse a narrativa do Firmino, né, de essa situação de o fica em casa, e foi muito importante o Firmino ali naquele momento. Pois é, mas causou a ele um prejuízo político Sim, muito mas grande. Veja só, mas eu acho que se a gente faz da política, não é, uma arte da enganação, uma hora vai dar errado. O povo, ele pode ali naquele primeiro momento, ele pode ter uma posição que não é valorizada, mas a coragem, quando você está no caminho certo, sempre vale a pena. Eu tenho uma divergência, acho que o problema de não fazer o sucessor do Firmino não foi bem a posição dele na vacina, não foi. Ali foram outros fatores, ele teve dificuldade na composição da chapa, era um momento delicado do país. Mas uma pessoa, que agora não é porque ele não está entre nós, eu sempre nos tratamos com muito respeito. O senhor falou ainda pautando nisso aqui, antes de a gente chegar nas duas campanhas, aliás, nas 3 campanhas, você falou sobre Ciro, né? E foi aliado até outra hora, né? E assim, muita gente questiona sobre esse endurecimento e a forma, parece que ele deu uma mudada, né? A gente vê vídeos nas redes sociais da eleição passada, onde ele fala do seu nome, fala do nome do ex-presidente Lula e trata o ex-presidente como ex-presidiário, entre outros esses temas. Com ele teria independente de quem ganhe no dia 2 para presidente ou para Estado, essas falas magoam ou aí você entendeu quem é quem nesse jogo? Veja, imagine a situação de, não vou nem botar de casar, 2 namorados. Uhum. Você namora, termina. Imagine o quanto é ridículo um que sai falando uma série de formas agressivas ao outro. Quem é que é pequeno aí dos dois? Eu nunca deixei o meu lado. Estou no mesmo lado, na mesma posição. Tínhamos divergências, não era um pensamento único, mas sou grato pelas coisas boas que fizemos juntos. E, de certa forma, estranho a posição que ele faz. Eu conversava muito com o ex-também senador Heráclito Fortes. Sim. A gente conviveu desde o período que ele foi prefeito. Não é? Eu era, na época, ainda um líder social. Depois, quando terminou o mandato, eu fiquei apoiando o prefeito Alferraz ali num conjunto de ações. E ali ele fazia uma política num caminho, ali quando chegou lá, na época do Fernando Henrique, depois o Collor, enfim. E eu dizia para ele, olha, tenham cuidado porque o mundo não vai se acabar nesta eleição nem neste mandato. Olha para a vida, olha para frente. A gente sempre conversava. Né? Teve uma vez que ele estava com o Álvaro Carneiro, aí a gente estava comendo um peixe ali, não me lembro agora o nome aqui, João do Bacalhau. E aí cheguei lá e o Heráclito tinha tomado uns vinhos, eu também ali com ele. Aí ele disse, Wellington Dias, eu passava o tempo todo querendo brigar contigo, tu nunca deixou. Como é que pode? Eu queria brigar, eu queria mesmo, eu queria que tu reagisse, tu não reagia. Eu dizia, Heráclito, você se lembra como é que eu fazia? O pessoal dizia, o Heráclito Forte está dizendo que o Wellington Dias está no escândalo da pasta cor-de-rosa. E eu dizia, o Heráclito sabe que não é verdade e eu perdoo ele. Era assim que eu respondia a vida toda. O Heráclito, tudo que era de escândalo, ele botava no meio. Vai ser assim? Então veja só, o que é que eu quero dizer aqui do Heráclito para terminar? Olha a situação, não é? Ele vai e ali passa uma forte mudança no país, muitas portas fechadas. Eu digo na relação com os líderes no Piauí, na relação, não é, com o eleitor, e a consequência disso? Terminou não sendo eleito deputado federal, tá certo? Então, assim, eu acho que qualquer líder que arrisca no sentido, não é, de alterar o seu próprio jeito de ser, o Ciro, se for uma pessoa, não é, afável, uma pessoa educada,
Então, esse jeito Bolsonaro do Ciro, né, como dizia ali a deputada Iracema, né, o quinto filho, é como se tivesse incorporado. Né? O Lula é o Lula, gosto do Lula, é um amigo, mas o Lula é o Lula, o Wellington é o Wellington. Esse caminho é um caminho irreversível, Wellington? Não, nunca digo que nada é irreversível. Não é o inimigo, somos adversários. Nesse instante, forte divergência. Forte divergência não por uma disputa pela disputa. A divergência porque aquilo que é estratégico à vida no Piauí e no Brasil, ele está do outro lado. Ele está do outro lado. Aqui eu preciso escolher um lado. De verdade, o meu lado é o humanismo. Eu digo sempre que aqueles conceitos, não é, de esquerda, direita, disso, daquilo, hoje eu resumo em mais ou menos humanista. Quem é desumano? Ora, se eu apregou a liberação da arma, da bala, o ódio, se eu dissemino o fake, a mentira, se eu faço agressão, se eu saio causando tensão, isso é desumano. Se eu nego a vacina, se eu não libero a responsabilidade que eu tenho como presidente da República, isso é desumano. Se você pratica uma coisa que do outro lado é ruim ao ser humano, é mais desumano. Então, o que eu sou é de um campo político mais humano, mais humanista. Não é de direita, esquerda? Então, na verdade, eu acho que a esquerda ela é mais caracterizada por mais humana. Não é? Ou seja, independente de ser negro, de ser branco, de ser amarelo, de ser índio, de ser... Sabe? Nós somos seres humanos. Independente de quem é rico, de quem é classe média, de quem Perfeito. É pobre, somos seres humanos. Independente, não é, de quem é da igreja A, da igreja B, da igreja C, ou mesmo quem não crê, não é, em Deus, somos seres humanos. Então, o mais humanismo é isto. Então, eu peço a Deus todos os dias que não me tire, não é, esse jeito que eu acho que é o mais cristão. Olha o que é que Jesus Cristo nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, e ao outro, como a si mesmo. O que é que eu quero para mim? Veja, o segredo da felicidade está aqui. Não é? Esses dias, quando você faz o bem ao outro. Eu estava na cidade de Luzilândia. Luzilândia, não, eu estava na cidade de Piripiri. E lá, agora aconteceu também aqui no Jacinto Andrade. Uma pessoa, lá em Piripiri, ela vinha com uma perna, não é, que teve uma prótese, tá certo? Ou seja, ela perdeu a perna e teve que fazer uma prótese. E ali no Jacinto Andrade, uma pessoa de cadeira de roda participou da caminhada inteira na cadeira de roda. E eu, ao final, fui dar um abraço. Essa me disse, olha, Wellington, eu quero aqui agradecer a você. Você nem sabe, mas eu fui atendido lá no CI. Não é? Eu era uma pessoa que vivia no fundo de uma rede, não é? Um trapo humano, era o aleijadinho, era assim que era ali no início, no começo desse século aqui, 20 anos atrás. E lá, não foi só porque me deram o tratamento e uma cadeira de roda, mas é que eu passei a ter vida. Resgatar a cidadania, né? Ali está aquele mercado ali, ó. Eu hoje estou lá, um pequeno empreendedor lá, tá certo? Hoje eu me sinto, eu posso participar aqui das coisas, não é, da vida. E esse outro me contou, disse, olha, era terrível, para poder eu ir na casa de um vizinho, alguém tinha que me levar nos braços. E você está me vendo aqui, eu fiz questão de vir aqui para você me ver. Hoje eu estou caminhando com as minhas pernas, tá certo? Uma perna artificial, mas repassada pelo CI. Então, eu quero dizer a você que mais humano é isso. Perfeito. Tá certo? E isso não se faz só. Eu estou falando que eu, como governador, gerenciei, a Regiane na época lá foi quem organizou todo esse sistema, hoje o doutor Benjamin com outros líderes, ou seja, mais ali é um conjunto de pessoas gigante para atender 1,5 milhão de pessoas no CI, para atender, e isso eu quero fortalecer como senador. Eu quero fortalecer. Senador Wellington Dias é para fortalecer essas políticas mais humanas. É para a gente baixar a tensão. Eu quero contribuir para a gente focar naquilo que interessa ao ser humano. O que não tem o que comer, dar uma condição, né, para fruto do seu trabalho, dar o anzol, não é? Mas ensinar a pescar, viabilizar o anzol,
Ou se dá o peixe, melhor dizendo, mas ensinar a pescar, viabilizar o anzol e ali viabilizar, quem sabe, um barquinho, uma canoa, uma embarcação. Com o tempo ele aprende a fazer. Então, isso aqui é que é humanismo. O ser humano, na verdade, ele tem suas necessidades. Ele precisa de uma casa. Por isso, minha casa, minha vida. Como é que a gente não vai trazer de volta? Eu quero ser senador para isso. Né? Lá onde você mora, e eu morei assim, não ter água, você perder metade do dia, não é, com jumento, com as ancas atrás de água, para beber, para lavar prato, para lavar roupa. Sabe o que é a vida disso? Especialmente para as mulheres. Isso era uma coisa terrível. Chegar água na torneira, isso é uma diferença. Tomar um banho de chuveiro. Você morar num lugar que é na lamparina, agora tem energia, e como senador, nós vamos completar as 18 mil famílias que estão faltando, não é? Para a gente garantir você viver numa estrada esburacada, atoleiro, areal e agora um asfalto. Sabe o que era sair lá de Rio Grande para Pavussu, não é? Nos riachos que não dá, agora estrada asfaltada, você sair ali de Curimatá para Morro Cabeça no Tempo, agora a oposição fala muito sobre isso, né? Ele fala, mas as estradas estão esburacadas agora, tem que recuperar muita coisa. É por conta dessa parada da malha viária que não era tão grande quanto foi feita naquela época, agora que começou, é mais ou menos isso? Hoje eu vou me encontrar com a neta do doutor Alberto Silva, né? A Marcela, ela é candidata a deputada estadual, e me lembrando dele agora que você falou, né? O pessoal, o metrô, porque o metrô tá quebrado, o metrô deu prego. Aí ele diz, meu filho, minha filha, metrô, você só vai ouvir falar de metrô que quebrou, que deu prego em Paris, em Fortaleza, em São Paulo, porque só metrô só quebra onde tem metrô. Então, eu digo a você, só fala de buraco e asfalto porque tem asfalto, tá certo? Todos os lugares do mundo vive o drama de fazer o asfalto e fazer a manutenção. Mas veja, nós recuperamos de 2019 para cá, teve um problema mesmo ali quando, por malvadeza, numa mentira deslavada, quando acabaram com a CID, que era o fundo para a manutenção das rodovias no Brasil, veja que próprias BRs começam a ter buraco também, ali, quando teve o fim da CID, que era essa contribuição que viabilizava, disseram que ia acabar, que ia baixar o preço da gasolina, que nem agora, é outra mentira o que está aí. O que está feito, ela não tem sustentação, é só até a eleição. Terminou a eleição, você vai ver de novo, lamentavelmente, porque o que resolve é o fundo de estabilização e controle, não é, e subsídio mesmo ao preço do combustível, como o mundo inteiro faz. Então, a gente recuperou 4.300 quilômetros, desses já tem pronto, nós planejamos recuperar, melhor dizendo, faltam 600 mil, então 3.700 quilômetros. Vá daqui para a União, como eu fui ontem. Tinha buraco, agora recuperado. E assim, são várias rodovias recuperadas. E as que não foram recuperadas, como a de José de Freitas, por exemplo, vi lá a máquina trabalhando e já bem andado para a conclusão. Então, nós vamos, o que a gente vai fazer agora é recuperar toda a malha e, depois de recuperar, a gente tem um plano já em andamento, para as que já foram recuperadas, que para cada 1.000 quilômetros, tem uma empresa que passou por uma licitação que faz a manutenção permanente. Caiu uma placa, bota a placa, a pintura ali, abriu um buraco, tampa o buraco, e a gente paga todo mês um valor por cada quilômetro para a manutenção daquela rodovia. Bom, senador, a gente percebe... É um prazer, meu atleta. A gente vê o seguinte, a gente conhece muito bem a realidade da favela, da periferia de Teresina e de todo o estado do Piauí. A gente percorre por esse estado, por todos os lugares. A gente percebe uma coisa, que são empreendedores emergenciais, mas que a juventude teve a oportunidade de, na educação, ter o FIES. O FIES pode ser ampliado e de que maneira para se chegar até o filho do pobre, da situação de vulnerabilidade que vive na periferia e na favela? Adentrando ao Kilson, muitas vezes quem reclama muito do FIES é porque tem alguém para pagar a conta da faculdade, né? Quando o cara não tem... Veja só, qual é a situação. O Partido dos Trabalhadores, e agora nessa soma de partidos, são 10 partidos numa coligação, fora outros
líderes que são de outros partidos do PSDB. Eu citei aqui o Fernando Henrique, o Aloysio Nunes, o Marconde Perillo, enfim, vários. Do MDB, Marcelo Castro, para dar um exemplo, Renan, para dar outro exemplo. Então, do MDB, do União Brasil, partido do Silvio Mendes, líderes do Progressista, líderes do Republicano, líderes que diz, olha, mesmo não estando na coligação, o segundo turno é dia 2. A gente tem que parar com essa angústia. Aqui é pela democracia. A ameaça que o presidente faz à democracia une pessoas. Outros pelo meio ambiente. Voto aqui nesse campo político por isso. Então, eu cito isso para lhe dizer que muitos eram contra o FIES. E olha só, eu acho que tinha ainda aquele preconceito da casa grande com a senzala. Ou seja, o filho do pobre, o filho da empregada doméstica, o filho, não é, do pedreiro, o filho do agricultor sentando do lado do meu filho lá na melhor escola, na melhor faculdade de Teresina, do Brasil. Então é lamentável, mas infelizmente para alguns era isso. E eu acho que o Lula acertou, porque naquele momento precisava de mais vagas, né? E enquanto ele foi fazendo a ampliação na rede, que agora estão destruindo de novo, estão sufocando a Universidade Federal, o Instituto Federal, uma situação dolorosa. Eu parabenizo todos os reitores e professores, servidores que estão passando por um momento muito difícil. E a gente sim vai fortalecer essa rede de educação pública e vamos manter sim parceria com a rede privada. Conta aqui só um ponto, não é, que eu vi agora nessa semana, quando estive aqui em Miguel Alves, aliás em Barras. Um jovem queria fazer uma foto comigo e ele disse, ele até publicou, não é, essa foto. Ele me mostrou uma foto que ele fez comigo, ele tinha 13 anos, abraçado aqui nós dois, aqui, ele bem animado, e fizemos uma foto do mesmo gesto agora e ele publicou, né? Mas naquele dia ele me contou agora, ele disse, olha, governador Elton Dias, eu disse, governador não, senador, tem que lembrar que eu sou senador, tem muita gente que ainda acha que eu sou candidato ou estou ainda governador, pelo amor de Deus, o Elton Dias agora, senador 131, não é, para que possa aí retribuir seu carinho, sua confiança com muito trabalho. Mas esse jovem me dizia, olha, o Elton Dias, naquele dia que você fez essa foto comigo, você mandou eu botar minhas mãos em cima da sua, você pediu para eu olhar nos seus olhos e você disse, olha meu jovem, você vai encontrar muitas barreiras na vida, mas nunca desista de estudar. Você vai estudar, vai ultrapassar todas as barreiras, toda a dificuldade. Quero ver você chegando na universidade, fazendo ensino superior. Você me promete? Aí eu disse, prometo. E eu fiquei pensando naquilo. E ele me disse, hoje eu sou formado em Direito. Caramba! Tenho um escritório de advocacia e ele me contou, no dia da minha formatura eu lembrei de você. Então, isso é algo que realmente mexe. Eu tenho, assim, de vez em quando eu encontro com as crianças, com os adolescentes, e eu faço esse gesto. É isso que te motiva a cuidar de gente? Às vezes te emociona muito quando fala dessas histórias. Mas é o sentido da palavra. Aliás, o Lula usa muito, o Rafael também, não é gestor, não é gestão, não é administração, é cuidar das pessoas. Só faz sentido, eu acho que quem faz a política, sem esse compromisso de cuidar das pessoas, deve sofrer muito. Se você faz a política para enricar, se faz a política para esnobar, se faz a política para ser uma autoridade, para parecer uma pessoa maior do que as outras, deve sofrer muito. Porque o sentido da política, o que faz a mim, e tenho certeza a muitos políticos, feliz, é ver a felicidade dos outros. Não é? Ora, se Deus me deu a oportunidade, não é, de alguém, e Elton, se você fosse um dia comigo lá onde eu vivi, não sei se você viu, esse dia eu fui lá, eu terminei tendo a ideia, vou gravar, grava aqui, Ilse. Aí a Ilse gravou. A minha mãe guarda as lamparinas ainda hoje lá, até 2006, eu já era governador em 2003, só foi ter energia onde ela estava em 2006. E ela ali ainda guarda as lamparinas. E ali a gente acendeu a lamparina, fiquei conversando ali, a Ilse gravando, com meus irmãos, a Evangelina, o Washington e a Marilângela e a mamãe,
a minha cacique, né, Terezinha, e ela contando o que era a dureza da vida ali, sem energia, porque a gente lembra da luz, mas não é só a lâmpada. Sabe o que é beber uma água gelada? Gelada, né? Era de pote. Para beber água de pote, né? Você sabe o que é aquela água? Eu me lembro ainda, cheia de cabeça de prego, o coador. Eu vou mudar a pergunta. Ali Só passando. sabe cuidar de gente de quem foi cuidado por gente? Cuidado que eu digo é no sentido de amor, de... É de amor. Você tem que amar Meu a pai é vida. que fala muito, ele fala que você é muito reflexo do que você tem no seu ambiente, nós somos espelho, ele fala muito sobre isso. Então assim, se você recebe muito amor, você entrega muito amor. Ouça o que eu vou te dizer. Eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse, né? Uma pessoa me fez refletir sobre isso, na cidade da minha governadora Regina Souza, ali em União. Ela disse, Wellington Dias, Getúlio Vargas, para poder ser esse homem amado, lembrado, ele teve que se suicidar. E você não teve que se suicidar, você em vida, né? Porque ela tinha ali várias pessoas me abraçando. Então eu digo aqui hoje, Getúlio Vargas disse, eu deixo a vida para entrar na história. O bom mesmo é não deixar a vida, porque eu amo a vida, mas sei que entrei para a história. Quando eu olho para trás assim, do que aconteceu, né, desde o tempo que eu só pensava em ser vaqueiro, né, ali a possibilidade maior era de ser um agricultor, que seria muito bom, se eu fosse um bom vaqueiro, um bom agricultor, e quis Deus, pelo esforço da minha mãe, que eu pudesse acreditar no estudo. Naquele tempo, estudar era os meus tios, diziam, esse negócio, esse menino de Terezinha, de Joaquim, só não quer nada com a vida, são tudo malandra, só quer saber de estudar. Então, estudar, naquele tempo, a visão era essa. Estudar era coisa de malandro. E a minha mãe, não, estudar é coisa de quem quer crescer na vida, de quem quer melhorar a vida. E ela se esforçava, levando ali os saquinhos de arroz para casa das pessoas que me recebiam, que para mim chegar onde eu cheguei, muita gente me protegeu, morando na casa delas, cuidando de mim como um da família, e foram muitas pessoas e sou grata a todas elas, mas acreditar no estudo. Então eu vejo hoje o Piauí, que era o 26º pior estado do Brasil, quase o último do Brasil em educação, e agora o 9º melhor do Brasil em educação. Quer dizer, isso não foi fácil. Esse dado de nono, dá para comprar esse dado? É do Ministério da Educação, do IDEB, agora, qualidade. A gente tinha... Não é porque essa onda de fake news absurda que a gente teve hoje? 430 mil pessoas com ensino médio, hoje é 1.350.000, sabe? 3 vezes mais com curso superior, 4 vezes mais com pós-graduação. O único estado que muita gente, às vezes, é um negócio que é tão difícil, eu sei que não é fácil. Não é fácil você perceber educação pública em 224 municípios, com educação técnica e superior, e já vários municípios com pós-graduação. É algo tão forte que, a não ser quem anda comigo, a não ser quem conhece o Piauí, para testar de você ir lá em Jatobá e está lá a Universidade Aberta, ir lá em Guaribas e está lá a Universidade Aberta, em 224 municípios. Mas a educação à distância, negativo. Aí onde está o segredo, é educação presencial, aluno em sala de aula, professor em sala de aula, e à distância o que eu não posso botar em sala de aula. Pessoas com doutorado em indústria, doutorado em comércio, doutorado em administração, dando aula na Universidade Aberta em Morro Cabeça do Tempo, em Júlio Borges, em Cajueiro da Praia, ou seja, é de norte a sul. Isso é extraordinário. Agora, isso aqui precisa ter coragem de fazer. Eu tive que enfrentar o governo do Lula. O ministro, na época, era o ministro Cristóvão, um grande amigo, um grande intelectual. Aliás, fez um depoimento belíssimo agora, nesse momento.
E ele, mas Wellington, como é que eu tenho que cuidar dos analfabetos e você vem com o negócio de botar universidade em todo lugar? Você está maluco? E eu quero cuidar dos analfabetos, que é a geração prejudicada do passado, mas da agora eu quero proteger essa geração de agora. O Piauí é primeiro mundo, isso aqui pode os fake querer dizer o que quiser. Piauí é primeiro mundo para a geração até 30 anos. 2,4% de analfabeto, provavelmente, que nem a minha filha, os que têm boa parte dificuldade não é, intelectual ou dificuldades diversas, mas o mundo considera adequado na educação quando está abaixo de 4%. Então, veja, o que eu quero aqui que você compreender é que isso aqui tudo tem a ver com a minha vida. É como se Deus quisesse me colocar ali cada passo. Eu venho de uma família de origem indígena, muitos com pessoas afrodescendentes, morei na casa do seu Capucho, ali no São Cristóvão, na casa de uma família afrodescendente, negras, e ali, aliás, hoje eu encontro com eles, de poder viver com a classe média, conviver com o filho de João Claudino, o João Vicente, o Júnior, os outros, poder conviver com reis, com rainhas pelo mundo, poder conviver com o presidente dos Estados Unidos, ter encontro, ter evento, ou seja, e isso, o que eu lhe digo para encerrar? Digo uma frase que é a minha mãe que me ensinou. Ela dizia, meu filho, meu avô também, pai do papai, gostava muito de dizer isso. O ser humano é que nem uma árvore. A gente nunca pode descolar da raiz. Quando uma árvore descola da raiz, ela seca. Ela nunca será a mesma. Então, nunca descole das suas raízes. E é para você ter ali aquela raiz forte, mas que faz você crescer. Ainda falando sobre a educação, e é uma pauta que a gente tem perguntado muito por quem passa por aqui, você falou de educação de jovens e tal. Antigamente, eu me lembro que as profissões eram sempre, os pais falavam assim, né? Você vai ser médico, ou você vai ser advogado, ou contador, bancário. Ou bancário, era muito essa pegada, né? E hoje eu não vejo ninguém defender uma pauta publicamente que eu acho que é mais do que essencial e ela é muito urgente, por isso que eu estou perguntando para um possível senador. Por exemplo, hoje cada vez mais as coisas estão mais rápidas, né? A internet é mais rápida, tudo é mais rápido, as pessoas precisam de capacitação técnica em algumas áreas mais rápida. Desenvolvimento de software, os próprios influencers, né? Os digitais, que muitas vezes aparecem, mas não têm nenhum tipo de gestão, não conseguem perdurar, porque não foram preparados. Eu estou falando de estudo para isso, nas startups. Então, assim, curso técnico de instalação de placa de energia solar que estão pagando 8, 9 mil e não tem mão de obra. Puxador de fibra ótica que não tem mão de obra. É uma pauta importante para se defender no Senado, esses novos cursos técnicos, isso colocar no papel e garantir para essa meninada? Sim, está na minha carta compromisso e está na carta compromisso do Rafael e está na carta compromisso do Lula. Veja só, essa é a coisa boa de alguém como o Rafael, junto com o Temístocles, 2 gerações, Temístocles com vários mandatos de deputado, 9 vezes presidente da Assembleia. Isso é um recorde, eu acho, nacional. Uma pessoa experiente, ali juntamente com um jovem de 37 anos, secretário da Fazenda, coordenador do próprio Piauí aos 29 anos, uma capacidade de gestão extraordinária, conhece bem todo o Piauí, tem sensibilidade, tem compromisso com o humanismo que eu falo, o ser humano no centro de tudo. Não pode ser essa coisa artificial de marketing, de faz de conta. Não, tem que ser no mundo real. E aí, veja, Rafael de uma nova geração. Uma nova geração. Eu sempre que pensava como é que vai ser a minha sucessão, eu também me lembrava que sou parte de uma geração que chega em 2022, 20 anos depois, foi o plano que a gente fez lá atrás, nem de longe passava que eu pudesse ficar 4 mandatos, não é? O único brasileiro, 4 vezes governador no primeiro turno, e digo isso para dizer o tamanho da responsabilidade, por isso que eu falo de entrar para a história. 220 milhões de brasileiros, e Deus e o povo do Piauí deu a mim ser o único que foi eleito 4 vezes no primeiro turno. Então, veja,
O Rafael tem essa capacidade de ser a renovação. Mas 20 anos de mandato, está cansado. Blá. Não se cansa quando se tem um plano de longo prazo. O que fez o meu último mandato, modéstia às favas também, ser o melhor de todos, é porque a realidade do Estado, conduzida pelo Rafael, ali junto com a Regina, que hoje prossegue, ser o melhor de todos. Era muito mais duro lá atrás, eu e o Osmar Júnior, era muito mais duro depois com o Wilson Martins ali, aquela conjuntura difícil, e ele prosseguiu ali também. E agora veio esse novo momento com pandemia, com Bolsonaro querendo tirar as cores do Piauí. Aí onde eu lamento do jeito do Ciro Nogueira, porque trouxe o jeito velho. O Ciro, um jovem, trouxe o jeito velho da política. Ou seja, essa coisa de como é para o meu adversário, eu tiro. Ele poderia ter feito mais como... Mas é claro... Como ministro da Casa política, Civil? A gente fica olhando, lá no Ceará é que é bom, que os políticos se unem tudo, quando é para as cores do Ceará, não é assim? Aí lá todo mundo se junta e leva para o Ceará. É claro que tem que ser assim. E aqui também a gente viveu uma geração longa, e modéstia à parte, contribuir para isso, distensionando, tendo uma boa relação. O Heráclito, que eu falei aqui, ajudou a trazer coisas, a escada Magiros, não é para aquele... O Corpo de Bombeiros. Foi ele que trouxe, mas não foi a escada, estou citando aqui porque ficou famosa. Mas, na verdade, é um conjunto de obras, de ações. Ele sentava, o Átila Lira, vários líderes, independente da disputa política. Hugo Napoleão, né, com quem eu concorri, contribui com o Piauí. Ele tinha acesso a determinadas pessoas, porque a política ela é a relação de confiança entre as pessoas. E hoje somos bons amigos. Sou um bom amigo com o Zé Filho, com quem eu concorri também à eleição, é meu amigo também. A minha relação com o Mão Santa é uma relação madura, tá certo? Também uma boa relação. Fizemos coisas juntas lá em Parnaíba. Não vou mudar a minha posição em relação ao Zé Hamilton por conta da mudança da posição dele, tá certo? É a democracia, permite isso. Eu amo a democracia. Então, mas voltando apenas para repontuar aqui para você, em relação a essa parte aqui, desse momento novo, das profissões, sim, levarei para o Senado, estarei trabalhando lá no Senado, para que a gente tenha uma atualização na educação. São 3 direções. Primeiro, isso que você falou, são aquele modelo da educação em 3 anos, 4 anos, até 8, 5 anos, 8 anos, para poder terminar, já foi, o mundo inteiro já mudou. Nós vamos ter agora que, assim, eu faço a educação básica, eu conheço, eu nivelo, por isso que é básico. Qual é o conhecimento básico em matemática, em geografia, em história, etc. Mas, do ponto de vista profissional, eu que escolho, eu quero isso. Eu quero ser um gerente de mídias, coisa nova. Nova profissão. Imagine, eu morando lá no São Miguel do Fidalgo, você sabia o que era no século XXI, o que seria gerente de mídia? Nunca ia saber. Então precisa aqui você ter a condição. Alguém se formou em jornalista, precisa trabalhar um podcast desse aqui, precisa organizar ali um portal, sei lá. Ele tem ali um apoio, tem uma formação adequada. Por isso nós estamos trabalhando aqui o Distrito Digital, para esse outro mundo da tecnologia que você falou. Nós vamos ter, no programa meu, do Rafael e do Lula, o Piauí ser a terra cada vez mais das energias limpas, em consonância com o Acordo de Paris. Quero defender isso para o Brasil. Aquilo que foi bom para o Piauí em educação, em PPPs, nessa área de saúde, em várias coisas, eu quero levar essa experiência para o Brasil. A Viviane veio aqui e deu uma declaração sobre que o Piauí tem internet mais rápida, né? E que a projeção é que no próximo ano, cada escola pública tem a mesma internet das escolas americanas. E ela foi duramente criticada, que era mentira. Claro, é que isso é assim, é algo do mesmo jeito. Quando a gente defendia o FIES, muita gente criticava. Quando defendia o Mais Médico, muita gente criticava. Quando defendia o Bolsa Família, muita gente criticava. Ou seja, mas a gente, assim, se for ficar por conta da crítica, eu fico para trás. O João Vicente, fiz campanha com ele, e ele contava uma
uma parábola que eu achava interessante, né? Porque na época criticavam muito ele, criticavam, né, o Paraíba, essa coisa toda. E aí, um dia, numa fala, eu achei muito bonito, e pode repetir que é boa. Ele disse, olha, um dia eu ia passando numa rua. E aí, quando eu fui passando, uns cachorros começaram a latir. E eu disse, e agora? Ele disse, eu vou em frente, eu vou em frente. E foi em frente. Aí ele disse, quando eu olhei para trás, só ficaram os cachorros latindo. Então, na vida é isso, você não pode desistir por causa de uma barreira, por causa de uns cachorros latindo, você não pode desistir por conta de uma dificuldade. Eu digo sempre aos mais jovens, a vida, meu irmãozinho, acredite nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser, acredite nos seus sonhos. Agora, acreditar no sonho, como eu disse no dia lá que me lancei candidato ao Senado Federal, junto com o Rafael, o governador, eu disse, é acreditar no sonho, mas também é trabalhar, é lutar, fazer acontecer o sonho. E não pense que vai ser fácil. Duro, você, né? para chegar aqui a ser o Yeltsin, né, hoje aqui do Yelcast, tá certo? Você falava que um amigo seu lhe reviu através do Yelcast, não foi? Um amigo meu, Wanda, há muito tempo que eu não via. Wellington Dias, estou vendo você aqui no Yelcast aqui. É bom, cara, te dá acesso. outra tem algumas pautas que eu quero entrar, antes de a gente entrar na área política, que acho que é importante se debater, né? O que tem sido muito alvo da oposição, e é bom a gente deixar claro, é principalmente saúde e educação. E a pergunta, eu acho que é bem básica, né? É como você encontrou e como você está deixando essas duas áreas que são fundamentais para qualquer estado do Brasil. Tem problema? Tem. Vou começar respondendo logo assim. Tem problemas. Por isso que eu estou apostando aqui e defendendo com toda a garra, e agradeço às pessoas que também de forma, com muito sentimento. E a campanha tomou um sentimento. Tem uma música lá, pegou pressão. Pegou pressão Expressa mesmo. bem essa... Expressa, pegou pressão, porque é como se fosse assim, a Copa do Mundo terminou, o Brasil ganhou da Alemanha por 7-1. Só assim, o povo vibra, vem à rua, sente chora, sentimento sentimento, não vê sentimento. Eu sempre lembro, quem já teve uma paixão na vida, já foi apaixonado, você vai para um lugar com 5.000 pessoas, você só vê aquela pessoa. Então é mais ou menos assim o sentimento. E o povo só olha agora, é Lula, Rafael, está ali. Não é? E é claro, é um compromisso concreto, não é um compromisso falso. Então, quando eu lhe digo que o Rafael é importante, é porque nós vamos avançar em áreas como a educação. Ele tem uma experiência, é verdade, que no setor privado, mas vivenciou agora de dentro, como secretário de Fazenda, como coordenador do próprio Piauí, ajudando inclusive na estruturação das escolas, participou direto comigo ali, ele é professor Rafael, com a professora Regina, minha vice, já dei aula, mas não ousaria me colocar como professor. O fato é que é uma geração que tem tudo para fazer andar. Agora, meu irmãozinho, lembra o que eram os grupos escolares ali em 2002, 2003, 2004. O que era cada escola aqui nesse estado. Esses dias eu passei agora em União e dizendo, olha o que era aquela escola ali, olha que está bonita agora. E assim, em cada lugar onde a gente foi. E as que não estão prontas estão com dinheiro na conta e sendo aprontadas. Escolas com tudo aquilo que uma boa escola, como eu disse lá em 2002, precisava ter. Não é só a sala de aula, não é só carteira. Professores com nível superior. Professor com nível superior era normalista, meu irmão, que estava dando aula, e somos gratos às normalistas, que eu dei o piso da categoria para as normalistas. O único estado brasileiro que fez isso foi o Piauí. Todos ganham acima do piso e mais as normalistas que ganham o piso. Não é? Inventar esse fake, essa coisa... que um dia vai ter que ser reposta em relação Qual foi? A essa posição do Sindicato dos Trabalhadores de Educação. Nós fizemos um acordo em que dei o piso para normalista, fizemos as promoções, as progressões, aplicamos um reajuste que é um dos maiores dos estados brasileiros, 14,57, dá uma olhada como é que foram os reajustes. Bolsonaro deu 0.
zero de reajuste para o professor da Universidade, do Instituto Federal, da estrutura de educação federal. E aí eu vejo gente defendendo esse Bolsonaro que deu zero, me criticando porque dei 14,57%, porque dei 33% para o nível inicial e para as pessoas. Como eu piso, a lei não é... eu aqui apliquei o reajuste sobre a carreira, a gente fez uma das maiores crescimentos. Por exemplo, o professor ganhava no Piauí R$ 430, 40 horas, quando eu assumi. Recebendo atrasado, recebendo a capital num dia e o interior, sei lá, 15, 20, 30 dias depois. Não tinha cronograma, né, de pagamento? Não tinha cronograma, 5 folhas de pagamento tinha atraso. Agora em dia, pagando dentro do mês, está a governadora Regina pagando já agora antecipadamente, não é, o salário de outubro, vai pagar 13º, ou seja, quem já viu isso no Piauí dentro do mês, dá uma olhada para a história, nunca teve, veio ter no governo do time do povo, no governo em que eu fui governador. Por isso eu tenho orgulho de tudo que fez na educação, na saúde. Para lhe dar um outro exemplo, estou falando aqui de ter toda uma estrutura, cerca de 600 escolas com muita qualidade, escola para pessoas com deficiência, escolas especializadas para agricultura, especializadas para energias renováveis, especializadas para a construção civil, especializadas para as várias áreas. Então, veja, a saúde, para dar um outro exemplo. Na educação, você falou sobre erros, né? O que é que pontuaria de erros que poderia ter feito melhor? O que eu acho, assim, que a gente pode avançar é nisso aqui, você ter, eu vou chamar aqui uma palavra só para exemplificar, pílulas de conhecimentos variadas, né? Agora, lá eu tive na Itália e eu vi o quanto isso é importante, né? Na última vez que eu estive na Itália, onde o jovem chega e ele é como se fosse uma prateleira. Eu quero esse curso, esse curso, esse curso, esse curso. Tá certo? Eu preciso entender mais sobre o mundo da informática, da internet. Tecnologia. Eu preciso entender um pouco mais sobre gerenciamento, eu preciso entender... É o que ele quer usar no dia a dia. Dia a dia, é o que ele vai usar no dia a dia. Por que eu tenho que estudar 1000 coisas se eu só vou precisar dessas? Então eu me aperfeiçoo naquelas. Claro, eu não abro mão da educação básica. Que é... Mas é muito importante isso aqui. Então veja, o que eu lhe digo é que isso aqui poderia a gente ter aperfeiçoado. A outra coisa que a gente começou a fazer, mas não foi fácil, porque você fazer uma coisa nova não é fácil. Sistema Integrado de Emprego, o SINE. Isso eu vi na Alemanha e vi na China. Por isso que é bom você viajar pelo mundo, você conhecer as novas experiências. Quando uma empresa quer contratar alguém, na Alemanha, na Argentina e também nos Estados Unidos, ele vai na escola, ele vai na universidade. Na fonte. Na fonte. O Sistema Integrado de Emprego está ali. A ideia é o Sistema Integrado de Emprego, o estágio, o primeiro emprego, a responsabilidade com o primeiro emprego e a condição de elaboração de projeto e de financiamento ou colocar em um programa para o empreendedorismo. O jovem que está ali se formando, ou que já estudou lá no passado e está hoje sem uma oportunidade. Ele volta à escola dele consegue ter esse elo, esse laço, seja aqui nos bairros em Teresina, seja em qualquer cidade onde tem formação, também nas faculdades, também nas universidades, para que a gente possa fazer esse casamento integrado do mundo do trabalho, do mundo dos negócios com a educação. Dá para fazer, né? Eu acho que dá para fazer. Isso é executivo ou legislativo? A gente está fazendo só... começou, já o projeto ficou pronto ali em São Raimundo Nonato, para dar um exemplo aqui. E lá, ali na região do Quênio dos Vianas, ali no Quênio do Puti, eu estou querendo ainda lutar para ver se a Regina também, a gente coloca aqui na região de Guadalupe e lá em Parnaíba, ali na região do Portinho, onde a gente tenha um hotel-escola que seja ambiental e profissões do meio ambiente e do turismo, mas no mundo real de um hotel gerenciado com o privado. Tá certo? Com a PPP? Onde você aprende na modelagem de PPP. Eu chamo de PPP tudo que traz o setor privado para dentro. E anda, né? Privado, e anda, e funciona. Então, assim, o que eu quero aqui fechar com você é que também avançamos na saúde. Avançamos, meu amigo, eu cito sempre uma frase
não é, do seu Braz, que é um cidadão lá de João Costa, que ele disse: Elton Dias, esse lugar era tão atrasado que morria gente de frieira. Morria gente de frieira. O caba pegava uma frieira, ficava escovando o dedo lá nos punhos da rede até sangrar e às vezes da hemorragia e morria. Essa era a realidade desse Piauí, meu irmãozinho. 20 anos atrás, não é distante não. Então, esse Piauí, ter médico em todas as cidades, nós ajudamos nisso. Esse Piauí tem uma unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde, UBAS, quem criou foi o Piauí. E foi dessa conversa, por uma relação de amigo, de amizade, de confiança que eu tenho com o Lula. Presidente, tem aqui esse modelo de UBAS. Aí ele botou UBS. Ah, foi daqui? Que hoje está no Brasil. Foi daqui. Isso aqui foi daqui. Esse modelo do kit de trator, de patrol, de caçamba, etc. Teve uma enchente aqui bem pesada e eu disse: ao invés de tu me mandar dinheiro vamos dizer assim, para eu consertar as estradas, e que tal se tu me der uns equipamentos? Daí nasceu a ideia, já foi efetivado com a Dilma, do programa desse kit de patrol, trator de esteira, enfim, que ajudou a economia. Não é? Então, veja, nós estamos querendo, então, voltar aqui atrás para a saúde, para lhe dizer, esse Piauí só tinha unidade de tratamento intensivo, que é onde permite alta complexidade, na capital, só tinha em Teresina. E nós, nesse período difícil, levamos para Parnaíba, UTI, que salvou vidas lá agora em Parnaíba, em Piripiri, em Picos, em Floriano, em Ueiras, em São Raimundo Nonato, em Bom Jesus, qual é que eu estou esquecendo aqui? Que são 8 regiões, e Teresina, claro, e Teresina que já tinha. E temos 32 cidades polos que têm salas de estabilização, que é uma UTI semi-intensiva. Ou seja, ter lá em Corrente, ter lá em Curimatá, em Uruçuí, Valença, ter ali na cidade de Água Branca, você ter aqui em Esperantina, em Barras, você ter em Luzilândia, né? Você ter em Cocal, ou seja, salvar vidas em Buriti dos Lopes. Isso aqui é um mundo que não é fácil de trabalhar. Tem 2 áreas da saúde que foram importantes, né? Bom recordar. Só para colocar, a ambulancioterapia. Meu irmãozinho, eu tenho orgulho de ter ajudado a implantação do SAMU, aí não iniciativa do Piauí, mas apoiei fortemente e apoiarei para a gente progredir mais ainda num casamento do presencial, com profissionais mais raros à distância, em modelagens de telemedicina, que a Covid nos ensinou muito, tem o lado bom, não é, desse momento trágico, né? Antecipou. Então você hoje consegue fazer, nós conseguimos fazer, Yeltsin, uma cirurgia. Eu estava em Floriano agora, e a gente, próximo de onde terminamos lá, ali a nossa programação era uma carreata gigante, depois uma caminhada, e lá quando a gente parou lá num determinado local, um cidadão, não é, ainda com uma faixa na cabeça, ele disse: governador Wellington, eu fiz uma cirurgia neurológica. Você sabe onde eu fui fazer? Não foi em São Paulo, não foi em lugar nenhum, foi na minha Floriano. Aqui, na minha Floriano aqui, que eu fiz aqui. E agradeço ao doutor Justino, toda a equipe, não é, neurológica de Floriano, de Picos, de Parnaíba. E a gente vai colocar em cada vez mais lugares. Ou seja, eu estou aqui lhe dizendo que avançamos sim. Ainda tem muita coisa para fazer. A meta é chegar com UTI em 12 territórios de desenvolvimento. Vamos ter que chegar lá em Corrente, vamos ter que chegar lá em Esperantina, vamos ter que chegar em várias cidades onde não chegamos ainda. Quando eu falei, rapidinho, que a senhora ainda falando sobre esses 2 espaços, né? 2 cidades, 2 locais, na verdade, que me chamaram muita atenção. Um foi a evolução do hospital infantil. Porque é um novo hospital. E a outra foi a levada do tratamento do câncer. Quando foi levado o tratamento do câncer para Parnaíba. A gente tem 2 pautas importantes aí, né? Uma do Vinícius, né? O Florentino que lutou muito. E eu lhe digo isso porque meu tio morreu de câncer, né? Em Parnaíba e Veltman aí. E faltava muito esse tratamento lá, né? E no hospital infantil eu tenho relatos absurdos de gente que não conseguia sequer tratamento para os filhos. E só tem essa dor quem vive essa dor. Quem fala sem ter essa dor está sendo leviano. É isso aí. E vivendo a maior crise
da oncologia da história do Brasil, pelo descaso. Veja o sofrimento do Hospital São Marcos, lá o Joaquim Almeida, toda a equipe, no esforço, e aqui eu fiz a minha parte quando governador, sendo parceiro, e agora a governadora Regina, da mesma forma, sendo parceiro. Por quê? De novo, humanismo, salvar vidas. Ah, mas eu vou botar dinheiro lá no hospital privado. Bota, para salvar vidas. E aí, o senador Marcelo Castro, vários líderes da bancada, eu também me articulei, fizemos um esforço, Yeltsin, para colocar um hospital de oncologia do câncer aqui no hospital da universidade. Olha o lado desumano. E um ministro piauiense, junto com Jair Bolsonaro, corta. Como é? Não deixaram vir. Conversa isso, um dia entrevista aqui, Marcelo Castro, ele se emociona, ele chora quando ele fala disso, porque ele, ministro, ajudou a botar lá em Parnaíba, não tinha voto em Parnaíba, né? Deputado federal nem votado era lá, mas ajudou a colocar em Parnaíba, que a política com P maiúsculo é isso, é pensar nas pessoas, não é pensar, a eleição terminou lá atrás, quem vai eleito é para cuidar de todas as pessoas. Isso aqui não é um clube, não é, de federação de futebol. Então, o Ciro poderia ter feito mais ainda, como... É isso que esse é o questionamento. Você está falando que ele poderia ter enviado isso e não enviou porque... É que essa coisa atrasada, que trouxe coisa, trouxe. Conseguiu fazer, fez. Agora, essa coisa atrasada, é do meu lado, vai. É contra, não vai. Carro-pipa. Eu vi agora lá no sul, o exército sendo tirado de município, porque o prefeito não era do lado. Meu Deus do céu. Isso aqui é andar para trás. Eu quero andar para frente. O time do povo quer andar para frente. Não é? Um governo mais humanista, mais humano, que olha o ser humano com prioridade, não é? Governar para todos, atender para todos, cuidar das pessoas como uma mãe, um pai cuida do filho, da filha, um avô, uma avó cuida do neto, é isso aqui. Então essas duas áreas foram importantes também, né? A oncologia e do hospital infantil. Muito importante. Mas não só, você vê, não tinha um hospital que tem hoje em Cocal, né? A gente investiu lá em Uruçuí, a gente está investindo, né, lá em Luzilândia, o setor de urgência lá em Floriano, em Oeiras, um belo hospital, onde eu nasci, um belo hospital hoje. Aqui, o hospital, não é, das, como é que chama lá, Natan Portela, também investimos. Fizemos bons investimentos aqui no Getúlio Vargas. Hoje você poder fazer transplante. Porque um transplante que poderia ser feito no Piauí foi feito no Ceará. Isso é uma rede. Na época, as indústrias faltaram lá uma substância que é necessário para quando se vai fazer, por exemplo, um transplante de rins. As indústrias deram colapso. E aí, onde é que ainda tem? Tem Fortaleza. Transporta daqui para lá e chegou lá e foi aproveitado. Então, isso aqui é humanismo. A maternidade sai? Sai, dentro do cronograma, que é o final do ano, dezembro, será inaugurado. Já passou lá na frente? Já estou no meu caminho de todos os dias, deixar minha filha na escola. Então, o que vai acontecer ali? Ela vai ser instalada, nós estamos pensando em tira todo mundo hospitalizado, traz aqui. Não é? Vai ser esse processo? Vai ter um processo, não um processo, tem gente que não está lá na UTI e tal. Não tem como tirar. Não tem como tirar, vai ter que esperar. Então, assim, mas está bem avançado. Mas haverá essa transição dentro de uma gestão moderna. Então, assim, todas as áreas, água, energia, assim, o ser humano, o que o ser humano precisa para viver e para ser feliz? Então, a gente precisa de comida, precisa de água potável, hoje precisa de energia, de comunicação, senão não vive. Hoje você precisa, não é, de ter a sua cidade urbanizada, ali onde você pisava no chão, agora um calçamento, um asfalto. Precisa do que é bom para viver, né? E precisa do esporte, do campo de futebol, do gramado. Da resenha, da né? bela também. quadra de futebol, tem que fazer, resenha. Né, da resenha final de semana. Você precisa ter o espaço cultural, ter o centro cultural. Olha o que esse meu amigo Fábio Novo fez. Presídios, os velhos presídios, as velhas cadeias, centro de cultura. Isso é extraordinário. No momento que o Brasil estava fechando centro de cultura, a gente abrindo biblioteca, abrindo espaço de cultura. Eita, Piauí velho pra valer. Vai lá, Kilson. Já a gente vai entrar na parte política e a gente encerra. Senador, a gente percebe e vê que as pessoas querem investir nas suas terras, querem investir no seu próprio negócio. Como melhorar a agricultura familiar? Primeiro, cuidar dos endividados. É um problema grave.
muitos agricultores hoje, muitos empreendedores, por conta da pandemia, por conta da crise econômica, tiveram dificuldade, entraram em colapso, tomaram emprestado, às vezes até uma agiota, um banco com taxa de juros lá em cima. Compromisso meu como senador, compromisso do Lula e aqui no Piauí o Rafael, da gente garantir. A gente tem uma experiência do Piauí que vamos de novo levar para o nacional. Fundo garantidor. Lá atrás a gente tinha um fundo de aval. Só que o fundo de aval burocratizou de um jeito que terminou sendo quase impossível você trabalhar com ele. Então criamos um modelo de fundo garantidor, em que o Estado entra com o fundo garantidor e ali com isso você faz reduzir o risco do agente financeiro. Seja a nossa agência de fomento, parabéns aqui toda a equipe, do Dr. Luiz Carlos Everton, agora a governadora Regina botou mais 10 milhões lá, 1.750 empreendedores com financiamento. É uma pessoa que o pai era aquele velho padeiro do passado e botou ali em Campo Maior, com apoio do nosso bispo, Dom Francisco, ali uma moderna área de panificação com doces, salgados, enfim. É a nova geração, né? É a nova geração. É o outro que financia, não é, um portal, é o outro que financia ali uma metalúrgica, um comércio, um mercadinho. É lá o agricultor que precisa de um kit de irrigação, não é? Porque o lugar onde ele mora, a chuva é irregular e ele passa a plantar tomate, passa a plantar melancia, melão, passa a plantar caju, não é? Viver com o mel, como lá em São João do Piauí, não é? Você ter ali as suas ovelhas criadas, ou seja, tecnologia, conhecimento é isso. E a outra coisa que eu quero que a gente possa avançar, ele vai nessa direção que eu te falei. Tem milhões de pessoas no Brasil, no dado que eu peguei de 2020, 96 mil no Piauí, jovens, 18, 20, 30, 35 anos, assim, pessoas jovens, que fizeram um esforço tremendo, se formaram, nível técnico, nível superior, até pós-graduação, tem um diploma na mão, tem um conhecimento e não conseguem uma oportunidade. De emprego. Esse aqui é o nosso foco. Eu quero no Senado, assim, abraçar com toda a força. O Lula falou agora a palavra obsessão. Rafael, obsessão pelo emprego. É isso aqui, a gente tem que abraçar. Uma das palavras que o Brasil precisa muito hoje é oportunizar. Oportunizar. É o verbo. Oportunizar. Vou usar agora seu verbo. Onde eu andar agora, vamos oportunizar. Porque quando se oportuniza, quem quer crescer o cara vai. Ele precisa da oportunidade. Só vai quem quer isso. É o que eu falo. Não adianta ter o sonho. Tem que acreditar, lutar. Não é? Como é que você vai ganhar a loteria vamos trocar o cavalo selado, que todo mundo fala, o cavalo selado vai passar na sua vida. Não, a oportunidade está passando na sua vida. Acho que é bem por aí mesmo. Foi uma oportunidade que passou na minha vida. Vai dar até música. Oportunizou. Já vou até cantar. Acho que oportunizar é a palavra. Para quem quer que seja qual governador se eleger, deputado, federal, senador, presidente, eu acho que a nossa meninada precisa de oportunizar. Deixa eu dizer que eu tenho conversado muito com o presidente Lula e com toda a equipe lá. Digo, olha, o povo já percebe os governos que já fizemos como um governo que cuida dos mais pobres. Nós fomos o governo que, inclusive, mais abriu o crescimento para a classe média. Nós temos que ser um governo também da classe média. Por quê? Porque nós não estamos querendo que a pessoa viva dependendo de Auxílio Brasil ou de Bolsa Família. Aqui é uma transição. Aqui é o peixe enquanto vem, não é? O ensinar a pescar e o anzol e a condição, o oportunizar. Então, a necessidade, e o Rafael desenhou aqui algo extraordinário, que é um passo importante. A escola será de tempo integral, nós vamos ampliar, ele quer dobrar o número de escolas de tempo integral, com o oportunizar para o ofício, para educação profissionalizante. Vai voltar o Pronatec, vai voltar nessa nova reorganização de profissões dentro desse novo modelo de tecnologia, daquilo que a pessoa precisa com apoio tecnológico. Pois bem, e aí durante o período que está estudando, é o poder público que vai oportunizar o estágio, aprender a teoria e aprender a prática, em parceria com o setor privado, não é só estágio no setor público.
o Florentino, quando foi prefeito de Parnaíba, a gente fez uma parceria e ele fez lá uma experiência, pagava metade da bolsa, o privado pagava metade e abriu bem mais estágios do que o poder público abria. E tem a preocupação, acoplado a isso, como a Escola José Pacífico aqui no Renascença, está trabalhando lá para ser uma experiência, para a gente ter ali acoplado o Cine, junto com a assistência técnica, junto com o Sebrae, para poder também viabilizar a condição do empreendedorismo. Aí eu me formei em dentista e não estou conseguindo um emprego. E que tal se a gente financiar o teu consultório odontológico? Eu me formei em engenharia, mas não estou conseguindo um emprego. E que tal se a gente financiar a tua pequena construtora? Começa pequeno, né? Todo grande ou foi herança ou um dia foi pequeno. Então começa daqui e vai. E assim em cada área. Oportunizar. Vou recitar agora. Só para a gente fechar essa última parte, para entrar rapidamente tanto na campanha ainda tem nacional, quanto na campanha. É só uma declaração. Hoje no dia 26, né, gente? 26. Pela primeira vez na história, a ONU deu uma declaração mundial, né, com medo do que pode acontecer nas eleições, inclusive fazendo recomendações. Acho que é a primeira vez que a ONU faz isso. Você sabe que chegou a delegação da Organização do Tratado Americano, né? No Brasil, 54 representantes de vários países. Uhum. O presidente Bolsonaro recebeu, no começo quis boicotar, mas graças a Deus foi aconselhado a receber e recebeu, porque é assim que um país tem que pensar. E aqui acompanhar a confiança em eleições limpas. Aqui já lhe digo, já notificamos pela coordenação nacional dos partidos, o TSE, da importância de ter transporte para as pessoas votar, especialmente nas cidades, na zona rural. Pode acontecer de alguém vetar esse transporte? Pode, aqui muitas vezes, pode de tudo. Então, alertando para isso. Segundo, cuidado, saiu outro dia, 30 dias atrás, uma denúncia de que poderia haver um atentado em relação a um ponto de entroncamento energético para faltar energia. Você viu o problema que deu no Amapá, você viu o que deu outro dia em Canto do Buriti, né, com apagão aqui, quase todo o Nordeste. Então, de vigilância, pedindo para que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todos possam estar dando segurança para não faltar energia. Então, agora veja só, quem de nós, não muito, 5 anos atrás, imaginava viver isso no Brasil. O Brasil avançou e avançou muito na democracia. Graças a Deus, uma democracia forte. E o nosso Piauí, tenha orgulho, nosso Piauí ajudou nisso aqui. Eu fui parte com vários líderes daqui de um movimento, não é, Pacto por Democracia, esse ato que gerou os manifestos por democracia. Pessoas do setor público, do setor privado, de variados setores, chegando lá em São Paulo, lá em Brasília, nessas horas. Então, é algo realmente inovador. Eu estive lá na Federação da Indústria de São Paulo, quando o Lula teve, fui com ele, e para mim, uma coisa extraordinária. Industriais, banqueiros, empresários que metem a cara e assinam um manifesto por democracia. Então, a nossa democracia é muito forte. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, eles colocam, olha, nós somos generais, almirantes, brigadeiros, mas o presidente é o capitão. E para cumprir a Constituição, é o comandante. Mas acima dele está a Constituição. Isso me deixou assim feliz, porque eu fui parte da luta para o Brasil ter a Constituição de 88. Eu participei ali na frente do Karnak, com Ulisses Guimarães, com Alberto Silva, com Arraes, com tanta gente na luta pelas diretas. Eu fui na Praça da Liberdade, lá em Minas Gerais. Eu fui detido no período militar, pouca gente sabe. Você foi detido? Eu fui anistiado pela Constituição de 88. Eu fui 8 vezes processados no período da democracia, detido pelo menos 6 vezes, porque defendia a organização sindical, porque defendia o direito de lutar, não é, pelas causas que eu acreditava. Mas valeu a pena. Frases, momentos como esse, sabe, enche a gente assim, história, né? De animação. Há menos de uma semana para a eleição, como é que, pela sua experiência política, você vê primeiro o cenário Lula, Bolsonaro e, claro, os outros, mas polarizou, né? Não tem como não falar. Como é pela experiência e pelo andar das últimas pesquisas? Será uma eleição com emoção,
né? Quando a gente vai lá em Genipabu, agora também aqui nas dunas do Piauí também, você faz um passeio, né? E o motorista pergunta, você quer com emoção ou sem emoção? Agora eu entendi. Na eleição não tem direito de escolha, é com Essa muita vai emoção. ser com emoção? Com muita emoção. Porém, eu já acompanhei várias eleições. Isso que está acontecendo no Piauí, eu estou andando, né? Estive agora no Tocantins, estive em Brasília, estive na Bahia, estive em São Paulo, estive, enfim, Rio de Janeiro, aqui no Ceará, vários lugares. Tem um sentimento assim de brasilidade, eu vou usar essa palavra, um sentimento de pelo Brasil. Eu não estou votando por partido, não estou votando, eu estou votando pelo Brasil, estou votando pensando em meus filhos, meus netos, estou pensando no melhor para o Brasil. O Brasil não precisa encontrar um caminho. Então eu lhe digo, a gente saiu de uma fase em que era a militância mais orgânica aos partidos que estavam na rua, nos comícios, nas caminhadas, enfim. Nós entramos agora, da semana passada para cá, para milhões de pessoas, milhares no Piauí. Pessoas que nem sabem onde é que fica comitê, nem coordenação, mas está em campo multiplicando o voto. Ei, vamos ter que votar pelo Brasil, vamos ter que votar por democracia, vamos ter que votar pelo Piauí. Então, é para essas pessoas que eu agradeço. Por isso que eu acho que nós vamos ter um crescimento nacional nessa reta final. Eu estou cantando a pedra. Lá atrás eu dizia, vai crescer no mínimo 7%, já cresceu 2%. O Lula, que estava aqui em 45%, foi para 47%. Ele pode chegar a quanto? Ele vai chegar a aproximadamente 52% dos votos totais, que corresponde a aproximadamente 55%. Não é? Então, eleição de primeiro turno. Eleição de primeiro turno. Lula ganhará, se Deus quiser, no primeiro turno. Aqui é comando de Deus e força de povo, e quando o povo quer, ninguém domina. O mundo se ilumina, é nós por ele e ele por nós. Quando o Bolsonaro fala assim, eu não posso ter, eu tenho certeza que eu tenho mais de 60%, se alguma coisa errar, foi o TSE. Então, é a porca, é o medo da porca, tá certo? Essa frase dele aí é o medo da porca. A porca tá com a boquinha assim, ó. Por isso que eu como logo a porca no sábado. Para ela não me comer no domingo. E a porca, que começa domingo? Já comi. Ontem eu atorei lá. Então assim, é isso. Será isso. E veja só, no Piauí, o Rafael era uma pessoa desconhecida, é preciso reconhecer. Se a gente olha, não muito, um ano atrás, era 12% da população que sabia ou já ouviu falar de Rafael. Agora, cerca de 80% já ouviu falar em Rafael. Dados dessa semana já apontam isso. Então, desde o começo, não é? Ele sempre teve mais da metade dos que conhecem. Quanto mais as pessoas conhecem Rafael e quanto mais sabem que Rafael é o candidato a governador do mesmo 13 do Lula, não é? Como me disse uma senhora lá em São Raimundo Nonato. Ela disse, Elton Dias é simples de entender, rapaz. O povo é sábio. Como é que vai botar Lula presidente do Brasil, vai botar um bolsonarista do Karnak, que tem nem perigo. Então, veja que sabedoria popular. Nós queremos o Piauí unidinho com o Brasil, do jeito que foi o Elton governador, Lula presidente, vai ser Rafael governador com Lula presidente. Em números? Eu defendo, hoje eu colocaria o Rafael entre 55% e 60%. Sério? 55% a 60% das intenções de voto. Qualquer pesquisa séria que sair essa semana vai dar ao Rafael 42, 45, 47, 48, porque vai ser num crescente. Vai crescer normalmente, aqui no caso do Piauí, cerca de 10 pontos percentuais. Lembra do Marcelo Castro? Eu escrevi na mão do Marcelo Castro, fica nervoso não, no sábado da eleição, ó. Mas, moço, o outro está na frente. Olha aqui, você vai ser senador. É o tal do abraço do Lula? É o abraço do Lula, é o abraço do povo, é um time. Olha, um time que... Aí fala em time, são 11. Aqui é um time com milhões. Milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Famílias, são pessoas que... encontrei-me com um garoto agora que fez uma foto comigo e disse, eu voto em você... desde o sindicato dos bancários, tá certo? Depois
votei para vereador, para estado. Você sabe o que é a responsabilidade de representar uma pessoa durante anos e anos, né? 3 décadas, 4 décadas, desde 1992. Então, é uma mega responsabilidade. Cada vez que eu ponho a cabeça no travesseiro, eu fico pensando, meu Deus, que carga pesada que o Senhor me deu, mas eu sei que o Senhor está comigo e sei que posso vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Lá tem o Monte das Oliveiras, lá no meu sítio. Aí a Regiane, Wellington, aqui eu vou botar umas placas, um dia você vai conhecer lá, é muito bonito lá. Tem dois pés de oliveiras que a gente ganhou. E aí é Monte das Oliveiras, bem alto, bonito, em Teresina. E lá várias placas. Eu disse, eu quero colar essa frase que sempre sustentou a minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque tem cada coisa, que eu olho para trás, puxa, como é que aconteceu? Deus. É Deus no comando e, no caso da eleição, força de povo. Então, é um time que lá embaixo, lá em cada vereador suplente, líder social, estudante, jovem, servidor, 224 municípios, é capaz de, na hora que abrir as urnas, fazer 80% das vagas da Assembleia. Nós já temos 24, nós vamos para 25 no mínimo. 80%. 80% Federal. das vagas da Assembleia. Foi assim em 2018. Em 2018 a gente ganhou em 216 municípios. A gente só perdeu em 8. O Rafael ganha em Teresina? O Rafael ganha em Teresina. Essa semana já está empate em Teresina. Fechamos a semana agora empatado. Vou sair daqui para uma reunião. Que ele vai sair com 200, o Silvio sai com 200 mil votos daqui. Se ele topar apostar, pode apostar que eu serei seu avalista. Aposte o que quiser. Ganha aqui. E assim, nada de sapato alto, nós estamos trabalhando e é muito. Mas é força de povo. É força de povo, não é arrogância, não é nada de desdenho com os outros. Não, a gente respeita todo mundo. A história diz isso nas últimas eleições? Isso aqui não é uma disputa entre pessoas, é uma disputa de projeto. Aí, modeste as favas, nosso projeto é melhor. Pode um dia aparecer um problema. É um povo pessimista, só sabe, ultimamente até mentira, atacar, Poxa vida, como é que você quer governar um estado, não é? E o que você faz é só canelada, só vaia. Então ganha Teresina. Poxa vida, ganha Teresina. Tem... Teresina entre 7% e 10%. Que representa... Pode anotar. Olha aí. 50 mil votos, mais ou menos. O Rafael vai dar 40 a 50 mil votos. 40 a 50 mil votos dá. E estou animado também com a campanha de senador. Aqui, você vai ter mais de 1 milhão de votos? Fazendo aqui um pedido aqui, ó. Eu sei que as pessoas, e aí você que está aqui nos acompanhando, já me deu o privilégio, esse voto de confiança, 4 vezes para governador. Mas dessa vez, pelo amor de Deus, sou candidato a senador. Você é candidato a governador, Wellington? Não, a senador, pelo amor de Deus. Senador. E o número é 13? Também não é 13, é 13-1. 131, 131. Tem que gravar bem isso aqui, porque agora o Wellington Dias é senador 131. Mas bastante animado. Onde eu tenho andado não é por causa das pesquisas que estão boas. E tenho todo o respeito pelos outros que se candidataram, e isso é a democracia, cada um tem os seus valores. Mas nesta eleição eu estou animado, com a perspectiva também de ser eleito e com certeza a forma de retribuir é muito trabalho. Ser eleito mais uma vez sem comprar nenhum voto. Sem comprar nenhum voto. Desde minha eleição de vereador, eu tenho orgulho de dizer que sempre fui eleito sem comprar nenhum voto. Tá certo? E as pessoas que andam comigo, que acompanham, que estão no dia a dia, eu quero lhe apoiar, mas eu quero tanto. Esquece. Tá certo? Se você quiser me apoiar, eu posso retribuir com o trabalho. Mas isso é demagogia, que seja, mas é assim que eu trabalho. Então, até em respeito às pessoas que não vendem voto, até porque se alguém compra voto, já pagou, termina a eleição, não deve mais nada. Eu devo, termina a eleição, eu fico devedor. E a forma que eu tenho de pagar é muito trabalho, pelo Piauí, pelas pessoas, cuidar das pessoas, cuidar de gente. É isso que eu quero fazer, perfeito, se Deus quiser. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Okay. E o Lula, só para lhe dizer, nós estamos na disputa, Piauí, Maranhão, Paraíba, Bahia, mas eu sonho que o Piauí possa de novo ser o recordista pró-Lula. É amor, meu velho, é amor do Lula com o Piauí e amor
do povo do Piauí com o Lula. Lula para nós é esperança. Lula, Rafael. Tá, parou para pensar, meu irmão? Lula, Rafael, eu estar lá junto com o Marcelo Castro do Senado, a gente poder estar ali usando o prestígio que a gente tiver, não para nós, não só para o A, para o B ou para o C, mas para todo o povo do Piauí. A gente estar lá segurando com coragem, com firmeza, as bandeiras do Piauí e do Brasil. Esse é o sentido, não é, de ser senador. Aprovar, apresentar boas leis, cuidar disso que eu falei aqui, desse mundo novo das energias renováveis, esse cuidado com o meio ambiente, da relação internacional, colocar o Piauí agora num outro patamar. É um outro patamar, o Rafael será um outro patamar moderno de integração. A nova geração, né? A meta agora, que a nossa era atingir tantos milhões de toneladas de soja, a indústria se desenvolver. Agora como é que a gente vai fazer crescer a nossa balança de exportação, não é? Com industrialização, como é que a gente vai crescer com um casamento entre os pequenos, os médios e os grandes, como é que a gente vai colocar o Piauí no cenário nacional e internacional. O Piauí será reconhecido cada vez mais como um lugar do mundo, não é do Brasil. Olha o que eu estou lhe dizendo aqui. Um lugar do mundo. É do Piauí para o mundo. Do Piauí para o mundo. Aquele Piauí que a gente via as pessoas com vergonha. Quantas vezes as pessoas chegavam por aí, tu é da onde? Sou do Piauí. Piauí, o estado mais pobre do Brasil. Quando disse aí, sem abertura assim, digo, ó, meu irmãozinho, olha nos meus olhos. Não diga mais isso, não. Tu está desinformado. O meu Piauí é hoje um dos estados que não é mais o mais pobre do Brasil. A gente ainda tem pobreza? Ainda tem. Ainda tem pessoas passando por necessidade? Ainda tem. E vamos tirar. Enquanto tiver um irmão, uma irmã nossa do outro lado, nós vamos trazer para o lado de cá. Aqui é um lema do time do povo. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Então é nisso aqui que eu me sustento. E eu agradeço aqui às pessoas. Se me permita aqui. Fica à vontade. Agradecer primeiro mesmo a Deus. Aqui não é um jogo de palavras. É agradecer a Deus. Agradecer porque a gente viveu uma campanha dificílima. Um candidato, não é, que o povo teve que ter esse elo de confiança. Confiança, eu disse, toda vez que eu estou lá na hora dos comícios, Rafael, dá uma olhada aqui, ó. Quando tu tiver, se Deus quiser, sentado no Karnak, lembra dessa imagem aqui, ó. Não foi tu não, bichão. Não foram só os líderes perto de ti, não. Foi esse povão aqui, ó. Esse povão aqui que te botou aí, bicho. Então não esqueça desse povo. É para eles que a gente trabalha. Então, é nisso que a gente se sustenta. E se Deus quiser, sei que tem pessoas, Elton, que eu nunca dei nenhum abraço, nunca dei nenhum aperto de mão. E tá lá, na batalha lá. É para você, meu irmão, irmã. Você que está aí há muitos anos na militância, você que está agora, você que nunca votou no PT, nunca apertou um 13 e agora decidiu votar. Você que votou na outra eleição em Bolsonaro e agora vai votar no Lula. Votou na outra eleição em outro candidato, agora vai votar para o Rafael, vai votar para o Wellington Dias, para os nossos estaduais, federais. É para você que nós vamos nos dedicar, trabalhar muito. Pode contar. Obrigado, Ayrton. Boa sorte na campanha, menos de uma semana. Lembrando que esse episódio ainda vai ao ar às 19 horas de hoje, tá bom? Então vai ser sensacional para você consumir mais tarde em áudio, pelo Spotify, em todas as plataformas de áudio e em vídeo, pelo YouTube. Kilson, obrigado. Ok, agradeço aí ao Wellington Dias. Obrigado, meu querido, você e o Yeltsin. Eu que agradeço. Me perdoe aqui porque eu me emocionei. Não, mas desde a primeira vez, essa é bem sério. Me emocionei. A minha filha Yasmin, que está aqui. Tá aqui, também estava ali já, quase chorou. Encontrei agora com o Vinícius, a Anne lá, os meus netinhos foram para caminhada ali na região de Jacinto Andrade. A moça, encontrar ali com a Júlia, o Arthur, a Estezinha toda de óculos. Eu imagino que ia tomar um com ela, deve ser uma maravilha, viu? Então eu digo a vocês assim, o Jairo, a turma toda. Então aí a Daniela, que é o nosso xodó, né? Uhum. Então assim, tudo que eu pedi a Deus é que ele possa colocar o meu coração para que nunca... A Yasmin que me pediu hoje, pai, vai lá, fale com o coração, não precisa muito não, fale com o coração. E me perdoe aqui porque eu me emocionei. Mais papo, mas tem que ir pra agenda. Me emocionei muitas vezes, mas é isso, o que eu sempre pedi a Deus foi isso.
meu Senhor e meu Deus, me permita que eu possa viver todas as missões que o Senhor me dá e nunca nenhum filho meu, nem a minha esposa Rejane, nunca a minha mãe, meus irmãos, nunca meus amigos, nunca as pessoas que confiaram de mim, possam ter vergonha das coisas que eu fiz. Se isso acontecer, para mim já basta. Tá. Obrigado. Então aguarda agora, próximo domingo eleição, a gente saber como vai ficar o final disso tudo. Mais uma vez, obrigado. A gente volta no próximo episódio, obrigado. Segue a gente lá no TikTok, no Kawaii, tá bom? Vai lá, sensacional. E no Instagram, que vai estar aqui no primeiro link da descrição. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.